Deus dirige o destino dos povos. Essa é a frase seminal que abre o Manifesto de Outubro e que funda o integralismo brasileiro. É uma frase cujo significado é cifrado e que possui múltiplas camadas de entendimento. Os destaques dessa expressão são o sujeito da frase, que é Deus, que atua, e destino, que é o seu objeto. A noção de destino histórico, que é central no integralismo brasileiro, às vezes é chamada de tapir. Esse nome é importantíssimo. Tapir é a forma como os tupis se referiam ao seu animal totêmico, a anta. A anta era, para os tupis, um animal sagrado. É o maior e mais pesado mamífero da América do Sul, é rica em uma carne macia e saborosa, é cheia de gordura, cheia de sangue, e com uma só anta, o índio podia alimentar a sua família por vários dias. Era considerado uma bênção que o índio entrasse na floresta, se aventurasse preste atenção, numa mata escura e cheia de perigos, que é uma metáfora da nossa vida, e conseguisse voltar dela, retornar para sua casa vitorioso, com o seu tapir conquistado, com a sua anta caçada, e desfrutar dos prêmios e reconhecimento que alguém que cumpre o seu tapir sempre vai conquistar. A anta é um animal pacífico, ela não luta contra o seu caçador, ela apenas foge. A dinâmica da caça da anta, ela é muito complexa, ela é cheia de simbolismos, mas o simbolismo que mais me encanta é que depois de algum tempo de perseguição, a anta passava a desenvolver um tipo de relação com o seu caçador. Quando o índio meio que se cansava de correr pelo meio do mato atrás da sua anta, a anta parava, o tapir parava e voltava para ver aonde o seu índio estava. Como um cachorrinho que foge da coleira, e quanto mais você corre atrás dele, mais ele corre de você. E quando você se cansa e para de perseguir o bichinho, aí ele volta para você. A anta desenvolvia essa relação com o seu caçador. Ela ajudava o seu caçador a ser caçada. E é por isso que, estupidamente, erroneamente, por falta de entendimento da realidade, a anta passou a ser sinônimo de burrice, de alguém que prejudica a si próprio. A percepção do indígena era muito superior a essa percepção estúpida de que uma anta é um animal burro. O tupi sabia que o destino da anta era servir de fonte de energia para os guerreiros e que seria uma vergonha para a própria anta se ela mesma não cumprisse o seu destino, para que a harmonia cósmica fosse preservada. Por isso aquele índio precisava fazer com que a anta cumprisse o seu destino e fazer com que a sua vida fosse útil, servisse a um propósito maior do que ela própria. Em última análise, se a anta não cumprisse o seu propósito de ser caçada, de se tornar comida, de se transformar em saúde e força para o tupi, ela, a anta, se entristecia. Por isso ela estabelecia um vínculo com o índio e retornava para ele, como que facilitando ser caçado. De forma idêntica, um índio que voltasse para casa sem a sua caça era sinônimo de vergonha e de humilhação para sua tribo. A anta ficava entristecida e o índio também. A fidelidade da anta ao seu propósito passou a ser um negócio tão sagrado para o índio tupi que foi dela, do tapir, que esse grupo indígena retirou o seu nome, de onde o indígena resolveu batizar a ordem cósmica que rege o destino de todas as coisas, como Tupã. Todas as três palavras possuem o mesmo radical: tupi, tapir e tupã. Tupi pode ser traduzido como os que caçam, os que estão relacionados com seu tapir, com seu destino, ou como os filhos de Tupã, os que estão relacionados, os que são próximos de Tupã. Numa tradução mais ampla, Tupi significa soldado de Deus, que é o título mais utilizado por nós, integralistas brasileiros. Aqueles que sabem qual é o propósito que Deus separou para eles e que vão e caçam e guerreiam até conseguirem vencer a mata escura e voltar para casa com o seu destino realizado. Por isso o totem dos tupis era o tapir e não, por exemplo, a onça, a arpia, a jiboia, animais guerreiros, mas justamente o mais sagrado dos animais era aquele que auxiliava a busca de glória do guerreiro tupi. O mais importante era aquele que glorificava o guerreiro. Essa noção de ordem cósmica e de destino histórico simbolizado na anta era tão fundamental que Plínio Salgado batizou o seu movimento de Movimento da Anta, antes mesmo até de fundar o integralismo brasileiro. Para nós, hoje em dia, todo aquele que cumpre o seu chamado, todo aquele que encontra o seu propósito e que cumpre o seu destino da forma como Deus separou para ele, todo aquele que persegue e caça o seu tapir, é também um herói tupi.
é também um soldado de Deus. Quando o padre Antônio Vieira entendeu essa premissa por detrás da comunhão da anta cósmica e pôde, de alguma maneira, traduzir esse entendimento para os termos do catolicismo brasileiro, aí ele conseguiu converter um continente inteiro para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Anauê Guerreiro Tupi.